Será que você está estudando da forma correta? Né? Porque a gente tem muito essa visão, né? E eu tinha na época que eu estava no mesmo lugar que você, que eu ficava vendo vídeos no YouTube, que a gente vê os alunos nota 1000, né? O aluno nota 10, aquele aluno perfeito, já viu os alunos que tiram as melhores notas? O cara é perfeito, o cara sempre, o cara sabe matemática, sabe física, sabe redação, sabe tudo. O cara é perfeito, o cara não tem ansiedade, não tem depressão, o cara não sabe o que é ir mal numa prova, né? E aí a gente toma aquilo como realidade, a gente toma isso como verdade. Por quê? A gente vê a exceção, a gente vê só a exceção. E eu achava que aquilo era o normal da medicina. Não, para passar na medicina, para chegar na medicina, tem que ser só esse tipo de pessoa. O aluno perfeito. Aquele aluno que sempre tirou 10 na escola, aquele aluno que estudou em escola particular, aquele aluno que sempre foi elogiado pelo professor. O perfeitinho. Só que a verdade, só que isso é uma mentira. Esse aqui é uma exceção. A maioria do Brasil é escola pública. O cara tem que trabalhar, o cara foi mal na escola, não teve professor de física, não teve professor de matemática, não teve professor de redação. Eu nem sabia o que era redação. Eu fui descobrir o que era redação depois. Ao longo de toda a escola, eu não sabia. Eu saí da escola analfabeto funcional. E aí eu ficava, meu Deus, por que eu, Deus? Por que só eu tenho essas dificuldades? Por que só eu, né, não consigo aprender, não consigo saber os conteúdos? Por que eu, Deus? Eu ficava me culpando. Por que eu tão azarado assim? Só que depois, né, e acho que foi uma das coisas que mais me dá a realização de fazer esses conteúdos aqui para vocês, é que eu descobri que eu não era único. Tem várias pessoas assim, e a maioria, 99,9% é assim. E esse aluno perfeitinho, que passou com 15 anos, em primeiro lugar, na melhor faculdade de medicina do Brasil, esse tipo de casos, de histórias, não é a realidade do Brasil. Isso é a exceção da exceção, né? E aí o que acontece? Eu comecei a entender, né? Eu comecei a entender que eu não ia conseguir passar em medicina. Então a escola, haja visto os resultados negativos, não ia bem na escola, não aprendi os conteúdos, eu entendi que medicina não era para mim, que eu não ia conseguir passar em medicina, né? E aí eu fui reprovado em matemática, fui reprovado em história, né? Sofri muito bullying por isso na escola pública, né? Não é como é hoje, né? O bullying naquela época, isso em 2011, 2012, naquela época não existia essa questão do bullying, né? O professor humilhava o aluno, tu sofria bullying, as pessoas te criticavam, te humilhavam e tava tudo bem, né? Hoje em dia não, né? Se a professora humilha o aluno grava ali e aí viraliza nas redes sociais, né? Então hoje é diferente, mas na minha época não tinha telefone, o professor humilhava, tu sofria bullying, né? Então eu fui humilhado devido a eu ter reprovado em história, né? Porque história é uma matéria fácil, digamos assim, e eu fui reprovado em história. Então isso fez os meus colegas ali do ensino médio me apelidarem do mais burro da sala, né? Então isso me prejudicou muito, porque a tua autoestima vai lá embaixo, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais da questão emocional, mas assim, a tua autoestima vai lá embaixo, tu não se sente capaz, tu não se sente confiante, né? E aí tu vê os vídeos do YouTube, tu vê o cara é perfeito, né? O padrão, a perfeição, né? O cara não... até chega a dar raiva, né? Porque o cara é tão perfeito, sabe tudo, né? Enfim, e aí pô, eu não sou essa pessoa, eu não sou perfeito, eu não tenho o meu pai me ajudando, eu não tenho mãe, né? Me ajudando, me apoiando, então o que eu vou fazer para conseguir passar? E a gente começa a se comparar, a gente começa a questionar. Tá aí, trabalhar, como é que eu vou fazer? A medicina é o dia inteiro, né? E como que eu vou conseguir vencer na vida? Como é que eu vou sair da pobreza e ser alguém na vida e estudar? E a gente pô, então isso não é para mim. Não é para mim.
eu vou ter que fazer fisioterapia, eu vou ter que fazer nutrição, eu vou ter que fazer a enfermagem, né? Vou ter que ir para fora do país para fazer medicina, né? Tem uma galera que me manda mensagem aqui. E no meu caso, né, foi um processo muito difícil para mim. Pô, cara, será que eu sou capaz de fazer uma faculdade? Será que eu sou capaz de fazer a prova do Enem? Será que eu sou capaz de fazer o vestibular? Né? Eu fiquei naquela, pô, será que eu tenho capacidade? Será que eu consigo fazer isso? Porque a escola disse pra mim, né, aquele modelo tradicional da escola, do cursinho, ele falou pra mim, pô, tu não é capaz, tu não vai conseguir passar, né? E aí, como que tu vai ter coragem não, eu vou ser médico? Não tem, né? Autoestima lá embaixo. E aí, no meu caso, né, tem vários casos aí da galera que me acompanha, mas no meu caso, eu acabei fazendo educação física, né? Então chegou ali na fase do ensino médio, eu fui reprovado no terceiro ano em matemática e no próximo ano eu tive que repetir, né? Tive que ir na escola lá fazer a recuperação para repetir a matemática, né? E aí, no meu caso, eu acabei fazendo educação física, né? Eu gostava muito do esporte, eu gostava de fisiologia, química, eu gostava dessa parte mais biológica, né? E gostava muito de exercício físico, eu gostava muito de performance. E aí eu acabei fazendo educação física, né? E entrei na educação física e meio que esqueci aquele sonho da medicina, tá? Só que aí, quando eu tava no segundo ano, no finalzinho do primeiro ano eu comecei a trabalhar numa academia, né? E aí nessa academia que eu trabalhava tinha vários estudantes de medicina, vários estudantes de medicina, inclusive que são meus amigos até hoje, que eu fui na formatura deles, né? Inclusive eu não vou, depois eu vou contar que me deram material também. Enfim, conheci vários estudantes de medicina, né, nessa academia que eu trabalhava e aquilo parecia que era um sinal, sabe? Quando tu chega a pessoa e tu começa a conversar, né? Eu fazia estágio nessa academia. E aí tu vai conversando com as pessoas, pô, tô fazendo medicina, né? Hoje eu tenho aula de histologia, eu tenho aula de anatomia, hoje eu tenho aula de clínica médica, eu tenho aula de cirurgia. E aí tu vai conversando, vai trocando ideia e tu vai vendo que são pessoas comuns. Tu começa a conversar com a pessoa, pô, eu também não era um bom aluno, também não ia bem na escola. E aí tu começa a ver que aquele vídeo do YouTube que você assistiu, né, é uma mentira. Tem pessoas comuns também que passam em medicina, que o pai e a mãe não tinham condições, que a pessoa estudou em escola pública. E aí eu comecei a descobrir que existia uma forma de você fazer medicina de graça. Eu não sabia disso, eu não sabia que existia a SISU, eu não sabia que existia a ProUni. Eu só fui descobrir do FIES, né? Porque eu consegui entrar na faculdade por causa do FIES. Mas eu nem sabia que era um programa, eu achava que era um financiamento. Você passava na faculdade, ia lá e fazia um financiamento com a faculdade. Eu nem sabia que era do governo. Eu não sabia que existia o ProUni, eu não sabia que dava para tu fazer medicina de graça. Eu lembro como se fosse hoje uma moça que foi na academia, que é médica hoje, né? Ela é médica pediatra, a Cláudia. Ela veio de uma família humilde do interior e ela tinha passado em medicina através desse programa ProUni, né? Ela estava no segundo, terceiro ano da faculdade de medicina, atualmente ela já é médica. E aí ela falou, não, eu sou bolsista, eu tenho bolsa 100%. E eu, pô, o que é isso? Eu não sabia que existia isso, né? Eu acabei a escola, pô, medicina tem que pagar 10 mil, 15 mil, vou desistir desse sonho de ser médico, um sonho de criança que eu tinha, né? Um sonho de infância. Aí eu descobri que tinha um negócio chamado SISU, que possibilitava você passar em medicina na federal, bastava você ir bem no Enem. Eu fui descobrindo isso, eu não sabia dessas coisas, né? Hoje, graças a Deus, é mais difundido esse conhecimento. Hoje é difícil uma pessoa que não saiba o que é um ProUni, o que é um SISU, né? E entre outras bolsas que tem, tá? Não é só essa, por exemplo, tem uma aluna minha, a Milena, que foi aprovada em medicina através do programa Mais Médicos. Então hoje ela faz medicina de graça na Uninove, através desse programa, que eu também nem sabia que tinha, né? Então assim, no meu caso eu descobri isso, né? Eu fui descobrindo assim, conversando com a galera. E aí eu fui percebendo que era possível também eu passar em medicina, né? E aí parece loucura, naquela época, né? Eu lia bastante jornal, né? Por quê?
porque com 17 anos eu trabalhei como entregador de jornal, né? Então eu trabalhei ao longo de todo o ensino médio, eu trabalhei, né? Trabalhei no supermercado, trabalhei entregador de jornal, né? Fiz várias atividades, né? Trabalhei de tudo que vocês imaginarem, eu trabalhei, tá? Até de cozinheiro eu já fui, garçom, tudo que vocês imaginarem. Mas aí, como eu trabalhava como entregador de jornal, eu criei o hábito de ler o jornal, né? Eu criei o hábito de sempre ler o jornal, né? E aí, um belo dia eu estava lá na academia, lendo o jornal, e aí eu vi uma matéria de um rapaz, né? Que tinha passado na Federal aqui da capital, do Rio Grande do Sul, e ele era da periferia de Porto Alegre, né? E aquilo me chamou a atenção, aquilo, né? Pô, se esse cara conseguiu, eu também consigo, né? Só que eu estava fazendo educação física, com financiamento lá, dívida no banco, né? E como é que eu ia contar para minha família que eu tinha o sonho de ser médico? Como é que eu ia contar para minha família que eu ia abandonar a educação física? Eles iam rir da minha cara. Como é que eu ia chegar para os meus amigos e ia falar que eu ia abandonar a educação física para estudar para passar em medicina, sendo que eu era o pior da turma na época da escola? Entende? Talvez você também esteja passando por essa situação, né? Talvez você que está me assistindo aqui também você tenha passado por uma situação semelhante. E aí eu ficava naquilo, né? Só que acontece, quanto mais eu ia vendo, eu ia pesquisando sobre medicina, eu ia estudando, eu ia vendo que se eu quisesse, se eu estudasse, se eu lutasse por esse sonho, eu ia conseguir, tá? E aí, cada vez mais eu fui gostando menos da educação física, sabe? Na verdade, assim, eu gostava da fisiologia, eu gostava da parte de bioquímica do exercício, biomecânica, eu gostava dessa parte, anatomia, eu gostava. Só que não era o meu sonho não era ser professor de educação física. Quando eu fechava o olho e me imaginava no futuro professor de educação física, eu começava a chorar, eu começava a ficar com ansiedade. Porque não era meu sonho. Meu sonho era ser médico. E aí aquilo começou a me frustrar. Eu comecei a ficar frustrado. Eu comecei, pô, cara, eu não quero mais fazer isso, né? Eu quero, eu quero fazer medicina. Eu quero ser alguém na vida. E aí eu fui cada vez mais desgostando da educação física. Eu comecei a ficar frustrado. Porque eu não tinha escolhido educação física porque eu queria. Eu tinha escolhido educação física pela escassez de possibilidades. Eu sabia que o meu sonho, e aí é bizarro isso, né? Eu falo bastante sobre neurociência aqui para vocês, mas é bizarro isso, né? Começa a vir aquele pensamento, e aí você começa a pensar, pô, cara, será que é para mim, né? E aí tu começa a ver, pô, eu não tenho a minha mãe empregada doméstica, não tenho pai, eu não tenho apoio da família, como é que eu vou conseguir isso? E aquele pensamento não para eu tentava, não, eu vou esquecer a medicina. E aquilo voltava na minha cabeça, voltava na minha cabeça. Aí eu ficava, pô, cara, por que isso, Deus? Né? Por que tanta dificuldade? Por que tanto obstáculo? E por que esse pensamento não para de vir na minha cabeça? Né? E tem vários estudos científicos sobre a questão do pensamento, como é que ele surge, né? É bizarro isso. E aí eu ficava, cara, por que eu não consigo desistir? Por que eu não foco aqui nisso, né? Termino a faculdade de educação física e esqueço a medicina. Mas eu não conseguia desistir, dizer, não, eu vou abandonar e não quero mais. E aí, pessoal, é muito louco isso. Aí, beleza, eu tava no terceiro ano da educação física, né? No mais ou menos, acho que quinto semestre, eu não lembro exatamente. Aí eu fui convidado para uma formatura de medicina, né? Um amigo meu, inclusive eu conheci na academia, né? Ele me convidou para ir na formatura dele. Olha que louco isso. Até hoje eu não sei porque que ele me convidou. E aí eu fui na formatura dele. Era finalzinho de abril, mais ou menos assim, a formatura dele. E aí eu fui nessa formatura. E aí eu já tava naquele processo, pô, eu vou desistir, eu vou tentar estudar, nem que eu morra estudando, nem que eu coma os livros, né?
Eu vou estudar e vou ser alguém na vida. Eu já tava naquela... E aí eu fui nessa formatura e foi ali, sabe? Quando eu vi ali todos os acadêmicos recebendo diploma de médico, cara, aquela formatura foi assim, foi surreal. Quando eu vi aquilo, cara, eu tenho que... esse é o caminho, sabe? Foi um sinal do divino. É isso que tu tem que fazer. Aí, acho que passou umas 2 semanas, eu criei coragem, fui na faculdade que eu fazia educação física, tem a central do aluno lá, cheguei pra moça, eu quero cancelar a matrícula da faculdade de educação física. Ela falou, tu quer trancar? Tu tem a possibilidade de trancar e 2 anos, em até 2 anos você pode voltar, né? Ela falou isso pra mim. Ó, você tem a possibilidade de trancar. Não precisa cancelar. Se tu cancelar, tu não pode mais voltar. É todo aquele argumento, né? Aquele marketing que eles fazem lá para te persuadir a ficar ali, né? E aí depois tem várias faculdades aí que tu tem o diploma e depois tem que dirigir o Uber, né? Aí eu pensei, cara, não, eu vou cancelar a matrícula, eu não quero trancar, eu quero cancelar. Porque eu pensei comigo, imagina se eu desisto no meio do caminho, eu vou querer voltar para a educação física. E aí eu vou ser frustrado, entende? Então a minha opção ali foi o quê? Eu vou cancelar. Porque se eu só trancar, tem a possibilidade de voltar. E eu não sei como é que vai ser essa jornada. E se eu tiver, eu sei que eu vou ter vontade de desistir no meio dessa jornada, porque não vai ser fácil. Eu sei que vai ser difícil. E aí eu pensei, não, eu quero cancelar. Aí falei com meio grosso assim pra menina, eu lembro como se fosse hoje, pessoal. Sentada ali, falando com a moça, falei, não, fui um pouco rude com ela, não, eu quero cancelar, moça, não entendeu? Eu quero cancelar isso daqui, né? Eu falei um palavrão lá pra ela, não, eu quero cancelar essa, né? E aí ela ficou um pouco assim espantada, hein? E fez ali a documentação, cancelei, né? Então saí da educação física com dívida no banco, né? Ninguém na minha família apoiando, né? Porque eles achavam que, pô, esse cara tá maluco. Meus amigos, ninguém acreditou, ninguém achou que era possível. Mas eu sabia, eu vou lutar, eu vou correr atrás desse sonho, né? Porque eu pensei assim, cara, 6 anos vai passar pra mim e vai passar pra você também, né? Eu pensei assim, 6 anos vai passar. Daqui 6 anos eu escolho, né? Se eu quero ser médico ou se eu quero continuar aqui fazendo a mesma coisa que eu faço. E aí eu escolhi, não, daqui 6 anos eu quero estar na faculdade de medicina.